neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aos pés de Jesus eu me prostro, suplicando sua graça sem par. Neste mundo de dor e desgostos, junto a Ele preciso ficar. Aos pés de Jesus, andando em sua luz, seguindo seus passos de amor, fruirei sua paz verdadeira, e nas lutas serei vencedor. Tiveram momentos preciosos, todos quantos aos pés de Jesus se assentaram e bem atenciosos, recebendo mensagens de luz. Aos pés de Jesus, andando em sua luz, seguindo seus passos de amor, fruirei sua paz verdadeira, e nas lutas serei vencedor. Se todos os crentes ficassem sempre firmes aos pés de Jesus e a sua presença buscassem, gozariam sim bênçãos a fluxo aos pés de Jesus,
andando em sua luz, seguindo seus passos de amor. Fruirei sua paz verdadeira e nas lutas serei vencedor. Falar pelo rádio é como pregar a uma multidão invisível, claro, e que nem todos estão de acordo, mas uma certa lei nos deixa mais sem liberdade. É que só nos ouvem aqueles que querem, mesmo não gostando, mas só ouve o rádio aqueles que querem, não? Porque há muitas emissoras e, além disto, o receptor pode ser desligado assim que a pessoa quiser. O programa do rádio é um culto que a pessoa assiste se quiser. Isso nos deixa mais à vontade, sem, contudo, esquecermos que é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente tem que orar, como se estivesse preparando para pregar diante de um grande auditório. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ouvintes amados, uma voz que devia ser tão agradável, mais agradável possível para nós que nos chamamos de cristãos, deve ser a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas como saber qual é a voz do Espírito Santo? Como conhecer? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe-se daquele caso, daquela questão que foi parar no juiz em torno de uma ovelha. 2 pastores estavam numa demanda tremenda por causa de uma ovelha. E por último, o juiz, com muita sabedoria, julgou a questão dizendo: deixa a ovelha aqui fora e você se esconde ali, num determinado lugar, um quarto, e você chame a ovelha. Todos 2 são donos da ovelha, então como eu vou saber qual é o dono? Então, um dos competidores, dos pretendentes, né, que alegava ser dono da ovelha, foi ali para o quarto e chamava a ovelha. Mas a ovelha não dava nem importância à sua voz. Depois, então, o juiz disse: agora vai você.
Foi apenas um chamado, a ovelha correu para onde ele estava. Então o juiz não tinha mais nada que fazer. Mandou que aquele cuja voz foi conhecida pela ovelha levasse a ovelha, e o outro, se quisesse, era pena sobre ele, não é? De fato, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Deus usa homens para falar a sua palavra. No caso aí, a sua voz seria a sua palavra. Mas infelizmente, irmãos amados, os homens que tanto quer Deus fogem da voz de Deus. A voz de Deus, mesmo no sentido real, verdadeiro, que é a palavra, a sã doutrina, não é benquista, não é aceitável, não tem lugar no meio dos homens naturais. Embora eles cultuando a Deus, mas nós temos sempre de lembrar que Caim cultuou a Deus, e com um altar muito mais bonito do que o de Abel. Agora vejam, o que faz isso? É o pecado. O pecado faz separação. Quando eu estava fazendo boas coisas na ausência de minha mãe, eu não temia o seu retorno, a sua presença, a sua voz, o seu olhar. Mas quando eu estava fazendo coisas erradas, eu temia o seu retorno, a sua volta, o seu olhar, a sua voz. Adão era visitado por Deus diariamente, mas um dia ele fugiu de Deus e procurou esconder-se através das folhas. Coseu para si uma roupagem. E não é outra coisa que o homem está fazendo. Está procurando esconder-se de Deus. Na moralidade própria, nas esmolas, na ciência e também na ignorância. Há muitos que acham que ignorando, sendo ignorante, então está se escondendo do juízo. Como se não houvesse juízo sobre aqueles que ignoram. São Paulo disse que aqueles que pecam sem lei serão julgados. E aqueles que pecam sob a lei, pela lei serão julgados. E o mesmo apóstolo diz que a natureza, tudo que Deus fez, deixa o homem inexcusável. Então uns procuram se esconder em religiões, em credos, em dogmas, em roupagens de folhas, que secam e por fim não cobrem a sua nudez quando o mundanismo chega, quando os ventos sopram, quando a tempestade afronta aquela casa, ela está caída, potencialmente já estava caída. Escondem-se na ciência, acha que aprendendo muito, interpretando muito, então estão escondidos. E fica difícil chegar num homem sábio, num homem entendido. Ele entende tudo. O outro, então, apela pela ignorância. Bom, eu não sabia, eu não sei, nem quero saber. E tem raiva de quem sabe. Muitos dizem assim, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Já conhecemos este provérbio, não é? Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas nada destas coisas pode imunizar o homem. O salmista, no Salmo 139, a partir do verso 6, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ele não estava se referindo
a ciência que o homem pode atingir, mas sim a ciência de Deus. E continua dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, a ignorância, etc., não é? Então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, ignorar uma doença, por exemplo, não é remédio. Aquela doença está ali e por fim matará aquela pessoa. Quem pensar que a doença vai desaparecer do seu corpo simplesmente por ser ignorada, está enganado. Quem pensar que a condenação não virá sobre si por causa de sua ignorância, está errado, está enganado. Mas vamos analisar as Escrituras, como agora no Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta que o salmista está fazendo. Quem pode entender os próprios erros? Mas ele próprio agora ensina o que devemos fazer. Orar a Deus. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Na verdade, há coisas que nós procuramos cobrir, que o homem procura cobrir, mas há outras que de fato ele ignora. O salmista diz: quem pode entender os seus próprios erros? Mas logo orou dizendo: expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele orou com a alma, com as suas entranhas, não apenas com seus lábios, dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 32, versículo 7, ele diz: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Se há um lugar em que se deve esconder, o único é na palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que habita numa igreja organizada há 300 anos, há 900 anos, há quase 2000 anos. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus mostrou e sempre está mostrando que o reduto dos homens é falho, é enganoso. O que Adão buscou para cobrir-se não era o plano perfeito de Deus. Deus logo mostrou que não eram folhas, não eram credos nem dogmas que deveriam esconder o homem do pecado, da ira, do juízo, da expectação do inferno, mas sim o Cordeiro. Ele chamou Adão, e Adão não respondeu do lugar onde ele respondia todos os dias. Estava escondido ali. Você acha que quando Deus chamar, você poderá ir a seu encontro estando num lugar que Ele não criou?
para esconder seus filhos. O único lugar que ele criou para esconder os seus filhos da ira foi o cordeiro. Deus matou o cordeiro, tirou a pele e então cobriu Adão. E a expiação quer dizer justamente cobertura. É expiação pelo sangue do cordeiro. Não há outro reduto fora da palavra. Essa terra dentro em breve será sacudida, será abalada pelo juízo de Deus, pela mão forte do seu Criador. E eu pergunto, de que valerá as muralhas dos homens? O que valerá o reduto dos homens? O que valeu a ciência antediluviana? Uma arca feia, tosca, de madeira lavrada a machado. Valeu muito para o Filho de Deus, mas a ciência polida não valeu coisa alguma para os filhos do mundo. O reduto do mundo não vale coisa alguma. Tem muita força, tem muito poder, somente enquanto Deus não resolve a coisa. Somente enquanto Deus permite. Onde você está escondido? Você diz, bom, eu estou na igreja dos meus pais. É tradicional. Sou tradicional. Não, o assunto não é este. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não dos pais, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó, meus ouvintes, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Perguntou o salmista. Naturalmente, com experiência própria, Davi sabia disso. Quando ele pecou, tomando Betseba de Urias, ele pensava que tudo estava encoberto. Mas Deus o amava. Deus não permitiu que aquilo fosse escondido. Mandou o profeta na sua casa para pedir subvenções, para tirar cisquinhos dos seus ombros, porquanto ele era um rei, para pedir ajuda, para fazer casas de filantropia e outras coisas. Não, um profeta não vem para isso. O profeta foi lá e disse, levou o dedo indicador que simboliza o profeta. Disse, ó rei, esse homem que você acaba de dizer que precisa de morrer é você mesmo. E ali estava o amor de Deus sendo expressado por Davi. Para depois, então, nós podermos ter um Salmo 51. Leia o Salmo 51. Então ele tinha experiência. Para onde vou? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aquela igreja diz, não precisa isso, não precisa essas confissões de traições do passado, não precisa nada disso, isso é loucura, isso é fanatismo, isso são folhas secas. O Espírito continua dizendo, onde você se esconderá de mim? Porventura ele não está chamando alguém nesta hora? Que tem procurado se esconder em alguma beneficência, se esconder em algum sacrifício, em alguma religiosidade, mas agora está aqui a luz. Deus te abençoe, você que tem ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.